Fala, meus amores, e vamos fazer aí o estudo dirigido para a nossa terceira avaliação de introdução à química orgânica, né? Vai cair principalmente falando aí de carbonila, reatividade de carbonila, nucleófilos, eletrófilos e esses esquemas aí. Eu vou tentar nesse estudo dirigido ser um pouco mais direto para o vídeo não ficar com 75 horas. E é isso aí, se você não é inscrito no canal, se você é meu aluno e não é inscrito no canal, já está perdendo ponto. Mas se você está vendo esse vídeo aí de rolê e não é inscrito, considere se inscrever aí para me ajudar. Fico extremamente grato com o Caiu na Química aí, né, a gente tentando divulgar a ciência e ajudar os alunos por outros meios que não só a sala de aula. Então vamos lá, esse estudo dirigido da terceira avaliação aí, ele tem, se eu não me engano, tá aqui, né, 7 questões. 7, igual eu falei, eu vou tentar ser meio rápido neles aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pergunta pra mim na sala de aula, se você for meu aluno, pergunta aqui nos comentários, ou então pode perguntar aqui nos comentários também, é bom que me engaja, tá? E deixar o like também me ajuda a divulgar o meu canal, ter mais inscritos e eu fazer mais vídeos e mais coisas, tá bom? Então vamos lá, questão 1 aí, ó, a questão 1 ela fala sobre pKa, vai cair de novo essa questão de pKa na nossa prova, tá mostrando aí a molécula de procaína e ele tá falando para considerar principalmente as aminas aí na procaína, né? A gente tem uma amina aromática e uma anilina quase, e tem uma amina terciária que está ligada a essas duas etilas e o restante da procaína ali. E aí está perguntando, identifique qual dos dois átomos de nitrogênio é o mais básico. Justifique sua resposta utilizando os efeitos eletrônicos de indução e ou hibridização. Isso daí é o seguinte, quando a gente fala da anilina e dessa molécula, eu vou chegar ela para cá, acho que aqui, não, deixa eu ver, vou dando uma olhada aqui, vou deixar ela assim, ó. A anilina, né, não é nem anilina, esse nitrogênio aí, quando a gente fala dessa basicidade, a gente tem esse nitrogênio que tem esse parzinho de elétron, vou colocar ele aqui embaixo, deixa eu apagar esse aqui. A gente fala desse nitrogênio que tem esse parzinho de elétron aí embaixo, né, o NH2 aqui. E o outro ele vai ter o par de elétron, vou fazer a molécula aqui, CH3, CH3, caraca, eu passei tanto tempo sem gravar nada que eu tô até... E o restante da molécula, que é essa parte aqui, tá? Aqui, ó. Tudo bem? E a gente tem esse par de elétron. A basicidade vai ser com relação à disponibilidade desse par de elétron. E aí, esse parzinho de elétron aqui, ó, esse parzinho de elétron aqui, ele é menos disponível, porque ele participa da estrutura de ressonância ali junto com o anel aromático. Em que sentido? Ele pode ser compartilhado da seguinte maneira, a gente fez até isso daí no quadro, ó. Essa dupla pode vir para cá e essa carga negativa ela pode ficar deslocada ali para aquele local. E aí a gente vai ter aqui então um NH2. Não precisa agachar não, amor. Né? E vai ter aqui, eu vou até fazer depois a carbonila ali, vai ter esse par de elétron nitrogênio negativo, carbono negativo, quer dizer, vai ter o próximo aqui, ó, esse também pode ser deslocado, vou até colocar um pouco maior aqui pra gente ver, ó, também pode ser deslocado para formar aqui agora essa estrutura, NH2, aqui é uma dupla, né, ele tá com uma carga positiva, agora a carga negativa vai ficar, e repara que, eu nem fiz na sala isso, mas ó, a carga negativa vai ficar aqui, a gente ainda tem aqui uma dupla ligação aqui, e aí a dupla agora veio para cá. Daqui, a gente tem duas opções, ou ele vem para cá, né? Opa, fiz errado, fiz o contrário aqui. Aqui também eu fiz o contrário, né? Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Que vai ficar assim, né? Na verdade até a Maísa também uma vez me falou, professor, é o contrário. É o par de elétron que forma aqui e a dupla ligação vai para lá. Tá? Esse par de elétron aqui, ele vai ter duas opções, Ou ele vem para cá e empurra esse par de elétron para esse carbono e a gente vai ter essa molécula desenhada aqui, ó. A gente vai ter essa molécula desenhada. Opa! A gente vai ter ela assim, com o negativo aqui. E aquela carboxila, que é um éster, ali em cima. NH2 mais, tudo bem? A outra opção, vou fazer até de azul, ele pode vir para cá, ó, e o oxigênio ficar com o par de elétrons em cima dele, e aí ficaria assim, ó, vou colocar assim, ó,
vai ficar aqui uma dupla. A dupla de antes estava aqui, normal. Aqui também tem uma dupla, NH2. Aí aqui, ó, vai ficar um O menos e vai ficar um O e o restante da molécula lá, tá? Esse O menos aqui. Então, repara, você tem a deslocalização dessa carga negativa por vários átomos da molécula. Só para continuar aqui, depois, posteriormente, ele ia vir para cá, ia voltar para cá onde ele estava aqui, ó. E aí ia vir para cá, ia gerar aquela molécula ali. Mas aonde é o ponto? O ponto é que você tem esse par de elétron que antes estava no nitrogênio, agora ele fica por todos não, né? Principalmente nessa posição orto, na posição para, e nesse oxigênio aqui da molécula, ele fica deslocalizado, esse par de elétron ele fica deslocalizado. Essa carga negativa, ela não fica tão em cima do nitrogênio. Repara que em várias posições aqui, em várias moléculas, estruturas ressonantes aqui que a gente tem dessa deslocalização de carga, porque elas não existem uma e outra, elas coexistem entre si, você tem esse nitrogênio com a carga positiva sempre em cima dele. Então esse par, ele não é tão disponível, quanto o parzinho dessa amina terciária que a gente vê aqui. Porque nessa amina terciária você não tem essa deslocalização de carga, porque você não tem todos os carbonos aqui do lado, ó, esse carbono é sp3, esse carbono é sp3, esse carbono também é sp3. Então acaba que esse par de elétron, ele, como ele não é o par de elétron em si, mas querendo ou não é a carga negativa, né, esse par de elétron, como ele não é todo deslocalizado pela molécula, ele vai ser mais disponível para atacar algum próton, ele vai ser disponível para atacar algum H+ aí que esteja passando. Ou seja, se ele é mais disponível, ele é mais básico. Tá? Ou seja, esse nitrogênio aqui, ele é menos básico. Então, quando a gente pega na molécula, qual dos dois átomos de nitrogênio é o mais básico? O átomo de nitrogênio mais básico, vou até sublinhar aqui, ó, é esse nitrogênio. Nossa, agora ficou feio, hein? Vou tentar fazer de uma vez, ficou feio. Mas enfim, vou circular. É esse nitrogêniozinho aqui, ó. Ele é o mais básico justamente por causa disso que eu expliquei, tá? Por causa desse efeito de ressonância aí que existe ali entre esse parzinho, esses átomos aqui no orto, os carbonos do orto, o carbono do para e o oxigênio ali do éster, tá bom? Depois ainda pode, eu acho que ainda pode ir embora ainda, hein? Ah não, aqui esse outro oxigênio aqui, ele ainda ajuda a voltar ali, mas a gente não vai nem entrar nesse contexto ali, tá? Então é essa questão. Até eu vou usar aqui o Google aqui, deixa eu pegar o Google só pra gente olhar, ó. pKa, não, eu sei que não é anilina, tá? pKa da anilina por volta de 4,6. Tá vendo? A anilina ela é bem ácida aí, ó, do ácido conjugado do íon anílico. O pKa da anilina é 4,6, no sentido dela ficar assim, tá, amores? Ó, só explicar pra vocês aqui, ó. pKa da anilina no sentido nesse equilíbrio aqui, ó. Dela está com um N com 3 hidrogênios aqui, positivo, e ele perder, e ele perder esse H+ aí para formar ela desprotonada. Aqui, ó, para formar NH2 mais H+, tá? Esse pKa aqui, ó, é 4,6, ou seja, ela é bem ácida, na verdade, essa anilina aí, ela é bem ácida. Ela não funciona muito, esse nitrogênio, ele não é nada básico, como a gente costuma falar, que os nitrogênios têm esse caráter básico, justamente por causa dessa deslocalização de carga aí, né? Você vê que em vários momentos ele fica com essa carguinha positiva em cima dele, tá bom? Então, o nitrogênio que é mais básico é esse nitrogênio aqui, terciário aqui, que tem aí na molécula de procaína. Em um ambiente estomacal, a pergunta B, desenha a estrutura majoritária dessa molécula indicando quais grupos estarão protonados. Como o pH é 2, é muito baixo, em ambos os casos, vamos desenhar a molécula de procaína. Vou pegar...
consigo copiar aqui. Não, nem precisa copiar, vou copiar aqui embaixo só pra... Oxi, o que eu fiz, galera? Eu quero copiar é o... Vou usar aqui, ó. Quando a gente fala de pKa, vamos nessa. Quando a gente fala de pKa, a gente tem esses pKas aí, tem o pH. Existe essa relação entre o pKa e o pH, né? Se o pKa for mais básico, e o pH for mais ácido, você vai ter o seu composto dono desse pK, o composto desse pK protonado. Tá? Se acontecer o inverso, vou colocar até aqui, ó, se o pKa e o pH, se o pKa for mais ácido e o pKa e o pH, ué, cadê a caneta sumiu, mano? Deu tilt. For mais básico, então o seu composto dono desse pKa vai ficar desprotonado. Se no pH estomacal o pH é 2, dessa anilina aqui, que não é uma anilina, porque tem esse éster, ela vai ser ainda mais ácida, mas eu acredito que não chega em 2, mas vamos chutar, eu vou chutar que o pH dela aqui, ó, deve ser por volta de 3, tá? E o pKa de uma amina terciária, vamos pegar o pKa de aminas terciárias, pKa, amina terciária, vamos ver o que falam aqui pra gente aqui, ó. pKa de uma amina terciária é entre 9,5 e 11, então vou colocar aproximadamente aqui 10, tá? Aproximadamente 10. O pKa dele aqui. Se você tem um pKa de 10 e um pKa de 3, vou até colocar 10,0 para vocês não confundirem achando que é 1,0. pKa de 3 e 10, ambos serão mais básicos do que 2. Ambos serão 10 e 3 serão mais básicos do que 2. Se eles são mais básicos, eles estarão protonados. Logo, a sua molécula de procaína, que ela é assim, ó, ela tem essa amina aí, o NH2. Aí aqui vem um éster. É assim, né? Eu acho que é um CH3 aqui. Só ver, eu acho que eu desenhei certo. Aqui, ó. Tá certo. Se você tem ele com pKa mais básico sempre, porque o pH do estômago é muito alto, então esses dois pares de elétrons aqui, eles vão sofrer uma protonação, eles vão ficar protonados, tá? E você vai ter como essa molécula? Essa molécula ela vai ficar como? Ela vai ficar sem o par de elétron disponível, mas com esse hidrogênio, com ambos os hidrogênios. Vamos ligar os hidrogênios aqui nela. H+, NH+, e aqui também, NH2, NH3+. Então é assim que essa molécula vai estar. Vamos considerar só os nitrogênios, tá? Não vou falar desse par de elétron do éster aqui, não. Que ele também vai ter a sua acidez ali. Pode ser que ele também esteja protonado, pode ser que ele esteja assim também, ó. Tô falando que pode ser, tá? Não tô falando que é não, galera. Sério mesmo. Porque eu não sei. Pode ser que ele esteja, tem que ver ali quanto que ficaria se ele sofreria essa protonação. Se ele sofreria essa protonação aqui, mas não é sobre ele, tudo bem? Não precisa esquentar a cabeça sobre ele. Até porque com essa amina protonada aqui, ele fica menos disponível esse par de elétron aqui, porque agora esse daqui é um grupo retirador, e aí tem uns rolês que já vai além da disciplina que a gente está falando, tá? Mas é só sobre o nitrogênio, vou até deixar apagado aqui para não ficar o print aí dessa resposta errada. Não errada, mas que eu não sei, não tenho certeza. E ficaria assim a letra B então, tá bom? Então a questão 1 é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me perguntar, tá?
Considere sempre se inscrever no meu canalzinho, fazer a propaganda aqui, ó. Considere sempre se inscrever no canal na Química aí. E vamos então agora para a correção da questão 2. E se você está inscrito, está assistindo, considere também deixar o like para me deixar feliz aí, né? Pra gente divulgar a Química, divulgar o nosso vídeo aí para outros lugares do YouTube. Vamos nessa. Deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai usar. Vou colocar a questão 2 aqui. Depois eu passo para os meus alunos esse quadrinho aqui, tá? Esse quadro branco com as respostas, para se vocês quiserem imprimir. Eu não sei nem como é que fica isso, mas tá de boa. Questão 2 aí. Na síntese de moléculas complexas, frequentemente precisamos proteger o grupo funcional para reagir em outro. Imagine que você tem um composto 4-oxopentanoato de etila e deseja transformar o grupo éster em um álcool terciário utilizando o excesso do reagente de Grignard, mas deseja manter cetona intacta no final do processo. Então isso daqui é a formação de acetais, a gente vai cair na prova essa questão também. A questão 2, então, é sobre acetais, vou até escrever aqui, ó, formação de acetais. Cara, como faz tempo que eu não escrevo, véio, minha letra fica muito feia. Nossa senhora. E tá lá, esse composto aí eu já deixei ele desenhado. A ideia da pessoa, da questão, é pegar esse grupo aqui, e transformar ele num álcool terciário, utilizando um excesso de reagente de Grignard. Então essa reação, ela vai ficar aqui, ó, vai ficar... Vou contar assim, ó, vou colocar aqui, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4. Nesse carbono 1 aqui, ó, vou colocar ele aqui, 1, 2, 3, deixa eu fazer, fez pra lá, né? 3, 4, no 4 a gente tem a cetona, vou tentar desenhar mais bonitinho para ficar mais perfeitinho aqui. E aqui, ó, o produto que ele quer chegar é assim, ó, um CH3 aqui e um CH3 aqui. Esses dois CH3, esse CH3 e esse CH3, eles vieram desse reagente de Grignard ali, em excesso. Por isso que é um álcool terciário, ó. Esse álcool terciário, o álcool terciário, ele tá aqui, ó. Álcool terciário. Ele tem que estar ligado. Ah, tá aqui, ó. Ele ainda vai ter um OH aqui, ó. Olha o terciário aqui, ó. Tá aqui. 1, 2, 3 carboninhos, tá? 1, 2, 3 carboninhos. Você colocou uma metila ali nos dois lugares aqui, onde era esse éster. O éster foi embora e ficou um álcool. Tudo bem? A gente vai ver como é que vai fazer essa reação aí. Porque tá aqui, ó, explique quimicamente por que a reação direta sem a etapa de proteção falharia para obter o produto desejado. Seguinte, galera, isso aqui a gente já explicou até na sala, eu vou tentar não me delongar nessa explicação, mas a questão toda é que carbonilas de cetonas são mais reativas do que carbonilas de ésteres. Mas você está usando um excesso, na verdade, se você usar um excesso de Grignard, você também ia levar o Grignard a reagir com essa cetona aqui. Então, quando a gente pega, deixa eu até pegar aqui, ó. Se a gente tivesse, eu vou desenhar a cetona aí, essa parte da molécula que tem a cetona, que é essa partezinha aqui, tá? Essa partezinha aqui, eu vou colocar um R aqui, que é aqui, ó. Vou chamar isso tudo ali de R. A parte de baixo. Se a gente pegar um reagente de Grignard, ele tem o CH3 ligado a um magnésio, esse magnésio está ligado a um bromo, e ele é um nucleófilo forte que ele adiciona esse CH3, essa metila, ela vai ser adicionada naquela carbonila lá. Você vai ter essa ligação sendo formada, você vai ficar com um oxigênio negativo, com CH3 ali. Aqui entrou agora um CH3, esse magnésio ele vai embora como um cátion, Mg2+, ali, MgBr, vira um sal de magnésio, que não tem problema. E, posteriormente, se você tiver
em meio ácido, esse OH aqui, esse oxigênio vai sofrer uma protonação, que é um H+, e você vai ter então a sua cetona, olha aí, ó, a sua cetona agora ela se transformou em um triálcool também, ela também seria atacada. E ela, igual eu falei, as cetonas, elas são mais eletrofílicas ainda do que um éster, Por quê? Porque o éster, quando você tem um éster aqui, ó, vou colocar um R e um R' aqui. No éster, você tem a conjugação desses pares de elétrons aqui, ó, o oxigênio ele tem pares de elétrons. Essa deslocalização desse par de elétron no éster, ó, vai fazer com que esse carbono, essa carboxila aqui, e aqui fica uma carga positiva, né? Vou colocar até os parzinhos aqui, ó. Vai fazer com que essa carboxila aqui, ela não tenha tanta densidade puxada, porque esse oxigênio, você pode pensar isso, esse oxigênio ele dá uma aliviada na eletrofilicidade dessa carboxila aqui, tá? Ela não é tão eletrofílica porque aqui na cetona você tem só ela sendo puxada, né? O par de elétrons sendo puxado ali. E se a gente até fizesse essa relação aqui, ó, se eu pensasse, um jeito bom de pensar poderia ser assim, ó. Colocar o O, o CH3, colocar o oxigênio aqui. Se eu fizesse assim, ó, o oxigênio pegando para si, né, esse elétron da dupla ligação, eu poderia pensar que a molécula ia ficar assim, ó, o O menos e o carbono mais, e o CH3 aqui. Tá vendo que o carbono aqui, ele fica positivo? Então, se você bota o nucleófilo aqui, se você coloca o nucleófilo aqui, ele vai querer atacar. Muito mais essa do que o éster, que o positivo não fica no carbono, tá vendo? O positivo fica no outro oxigênio. Então, o éster ele é menos eletrofílico do que uma cetona, e aí a sua reação ia falhar, porque, ainda mais com o excesso que ia acontecer essa redução de todo mundo, mas ela ia falhar porque ia reagir tudo, tá bom? Então é essa a questão aí, a resposta da letra A. Explique por que a reação direta sem etapa de proteção falharia para obter. Porque tanto a cetona quanto o éster iriam ser reduzidos a álcoois e adicionados ali metilas a esses compostos, com a cetona sendo favorecidamente ainda mais metilada, tá? A resposta seria essa. Deixa eu ver se está certinho aqui, se está gravando bonitinho. Tá bonitinho. E a letra B. Propõe uma rota sintética completa, desenha as reações passo a passo, utilizando etileno glicol como grupo protetor. Vamos nessa! Então, galera, é o seguinte, eu vou colocar isso aqui para ficar mais rápido, mais prático. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa parte da molécula aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar essa parte da molécula aqui, ó. Essa parte aqui. Vou desenhar. E isso daqui eu vou chamar de R, tá? Esse restante aqui. Na verdade, essa parte aqui é o que eu vou desenhar. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui, ó. Vou chamar isso aqui, essa parte todazinha aqui de R. E aí vai ficar assim, ó. R, dupla O, CH3, tá? R dupla O, CH3. Sendo esse R esse restante da molécula, só pra gente não precisar ficar desenhando ele inteiro. Como que vai acontecer essa reação? Deixa eu ver se está no lugar certo, eu posso até chegar um pouquinho aqui pro lado aqui. Como que vai acontecer? Nessa reação a gente vai formar acetais, então é uma reação de formação de M-acetais, é para a gente reagir com o etileno glicol, tem o etil e 2 álcoois aí, e a gente vai precisar de um H+, a gente vai usar aquele mnemônicozinho bonitão que é o PAD, tem até um vídeo aí falando sobre isso, PAD, PAD, tá? PAD, PAD, ficou feio isso aqui, né, velho? PAD, PAD. Agora acho que vai. Poxa, sumiu a ponta da caneta. Agora apareceu. Não, não apareceu não. Agora apareceu. Então vamos lá. O que é o PAD, PAD? Vamos começar a reação por aqui, ó. Pela carbonila aqui. A carbonila, ela vai sofrer uma protonação.
tá? Ela vai sofrer esse ataque aqui. O ataque não, ela vai atacar o hidrogênio para sofrer essa protonação. Essa protonação vai formar esse composto aqui, que vai ser uma carbonila protonada, que ela é ainda mais eletrofílica. Ela é mais eletrofílica ainda, porque agora ela tem uma carga positiva nesse oxigênio, e esse oxigênio vai deixar o carbono ainda mais positivo, tá? Daqui, a gente vai ter o ataque do meu etileno glicol. Vou colocar o etileno glicol aqui, ó. A gente vai ter o ataque desse meu álcoolzinho aí. O parzinho de elétron de um desses álcoois vai atacar essa carbonila e vai se adicionar a ela ali, formando esse composto agora aqui, ó. CH3, vai ficar um OH, vou colocar aqui o etil e o outro álcool aqui. Esse é oxigênio positivo. Essa carga positiva, ela vai sofrer aqui uma desprotonação, esse oxigênio positivo aí, ele vai ser desprotonado, esse álcool, e ele vai formar agora esse composto, que é um CH3, aqui vai ficar um OH, aqui vai ficar um O, OH, tá? Aqui já é um M-acetal. É importante esses compostos aí, eu vou até escrever aqui, ó, M-acetal. M-acetal que a gente vê nos açúcares e tudo mais. Tudo bem? Próximo passo, e a gente já teve aqui, ó, protona, adiciona, desprotona. Agora é protona de novo. Protona quem? Protona esse álcool aqui, ó. Protona esse álcool aqui. Tá? Vamos protonar esse álcool mais uma vez. Porque aí agora ele vira a água e ele fica um bom grupo de saída. Vou chegar ele pra cá. Ele vai ficar um bom grupo de saída aqui, ó. Vai ficar CH3, o O, o OH aqui. Vai ficar OH2, ele sofreu protonação, quase água aqui já, né? Bom grupo de saída aqui, tá? Ótimo grupo de saída. Pra quê? Pra gente fazer a reação de eliminação. O parzinho de elétron desse oxigênio aqui, ó, ele vai... Opa, fiz com a canetinha errada. Ele vai descer pra cá e vai eliminar a água nessa saída aqui. Vai levar a uma eliminação de uma molécula de água. E agora a gente vai ter aqui, ó, o CH3. Vou colocar ele pra cima aqui, ó. OH positivo. Tá bom? Repara que esse OH positivo... Peraí que tá me dando vontade de espirrar. Repara que esse oxigênio positivo, ele se assemelha muito... Essa carbonila positiva aqui se assemelha muito a essa carbonila positiva daqui. A essa carbonila positiva que a gente tinha aqui. E que ela sofreu o ataque desse álcool. Se ela sofreu o ataque desse álcool, ela pode, de novo, sofrer o ataque de outro álcool. Mas o álcool que vai atacar agora é o próprio álcool do propileno glicol, etileno glicol, né? Esse álcool, ele vai atacar essa carbonila aí. Ataca essa carbonila, você vai ter a formação agora desse cara aqui. Deixa eu colocar para baixo para ficar até depois mais bonitinho da gente ir. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter o R, ó a cachorrada latindo. Positivo ali. Tudo bem? Porque adicionou o álcool aqui. Esse álcool aqui, eu vou até pintar ele de azul aqui. Vou pintar esse oxigênio de azul aqui, ó. Deixa eu achar a canetinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O OH aqui. Ó ele aqui, ó. E aí, o último ponto aqui, a gente vai ter uma desprotonação para matar essa carga positiva e chegar ao nosso produtinho, que vai ser esse acetal. Esse acetal, ele vai estar aqui, ó,
CH3, o oxigênio e... Tá? Isso daqui é um acetal, grupo de proteção. É o acetal. Então, essa parte aqui é a reação que você está tendo de formação aqui. Deixa eu até diminuir para caber na tela. Ó, PAD, protona de novo. Deixa eu apagar esse P aqui. Protona, P elimina, adiciona e desprotona. Esse elimina aqui ficou feio, hein? Elimina, ó. PAD, P, AD. PAD, PAD, formação do meu acetal. Então agora a minha molécula, que era essa daqui, agora ela fica como? Vou desenhar ela aqui, ó. Agora ela fica assim, ó. Deixa eu lembrar só ela, deixa eu olhar ela aqui mais uma vez. Ela vai ficar o CH3. Vou colocar até maior aqui. Ela ficou assim agora. Aí eu acho que é um... Deixa eu ver quantos carbonos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. CH3 aqui. E aqui, ó, tá o que eu acabei de fazer, o que a gente acabou de fazer, tá, galera? Só tô desenhando de outro ângulo para combinar com a molécula. Esse acetal aqui é esse acetal que a gente fez aqui, ó. É esse acetal aqui. Tá? Tudo bem? E aí agora vem a segunda parte da reação, que é combinar com o meu Grignard aqui, ó. Aqui, o que vai acontecer? Quando eu reajo com o Grignard agora, ele vai sofrer... Agora eu vou chamar o restante da molécula aqui de R, tá? Vou chamar isso aqui, ó. Vamos... Isso aqui é o R. Ó. Vou colocar aqui o R aqui, tá bom? E aqui um CH3 também. CH3 e um CH3 aqui também. CH3 e CH3. Adicionou. O que vai acontecer? Ele vai descer aqui e vai, ó. Na verdade, aqui, eu coloquei um carbono a mais aqui, né? Deixa eu arrumar aqui rapidinho, galera. Cuidado para não desenhar a molequinha errada na prova, hein? Ó, porque esse aqui é um éster. Aqui, ó. Agora sim. Quando volta aqui, esse grupo aqui, ele é um bom grupo de saída. Ele é o melhor grupo de saída aqui. E aí a gente vai ter aqui, ó, esse esquema aqui, ó. Vai ter o meu H3C. Aquela parte ali da molécula, ela vai vazar. Vai ficar um dupla O. Vai ficar um CH3. Mais esse composto aqui, ó. Vai ficar um O menos. 2, 3, 4, 5, 6, né? Essa parte aqui foi o R que saiu. É o R do meu M-acetal. Tá bom? Como aqui eu tenho mais uma carbonila e eu tenho um excesso de Grignard, de novo, vai vir outro CH3 aqui, ó. MgBr. E ele vai, ó, atacar ali de novo. Atacou ali de novo. Essa reação ela vai formar um CH3, CH3, CH3 aqui e um O menos aqui. E aí agora com esses dois compostos, porque esse daqui, ó, vou até selecionar ele aqui, ó. Esse daqui, ele vai permanecer ali em solução. Ele vai permanecer em solução. Daqui agora, se eu jogar um ácido ou uma água, vamos supor que eu jogue água. Ele vai sofrer uma protonação aqui, esse álcool, para formar esse triálcool que a gente estava falando.
Ó o triálcool aí. E esse daqui também. Não um triálcool, né? Esse aqui vai formar só um álcool aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô na frente da molécula aqui. Tô não. Então formou aqui, ó. Esse aqui é o triálcool. Álcool terciário, né? Triálcool não, é um álcool terciário, tô falando merda. E esse aqui é o meu outro composto que sofreu a redução. Foi embora aquele éster ali. Aquele éster chorou. Quando eu desenhei aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. O composto que vai ser formado aqui não é esse aqui. Então lá no começo, ó, vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse carbono ligado no OH. Aí aqui eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa senhora, deixa eu desenhar isso bonito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Assim, tá bom? Propõe uma rota sintética utilizando o etileno glicol como grupo protetor. Então é isso daí. E aí forma esse composto aqui, ó. Depois, aqui, ó, daqui, para eu desproteger, e eu não vou cobrar essa reação, mas basta você colocar água e meio ácido. Nossa senhora, minha letra, se eu não capricho com essa mesinha aqui, galera, fica muito feia. Basta eu colocar aqui, ó, em meio ácido, H+, H2, ó, tem que concentrar para escrever. E aí é só você desenhar o que ela ia virar, tá? Eu não vou cobrar o mecanismo, é de boa, é só voltar um pouco, mas como eu não vou cobrar, não vou desenhar ele aqui pra gente não ficar gastando tempo com coisa que vocês não precisem. Depois qualquer coisa eu faço um videozinho aí. Mas é só voltar. Você vai pegar esse acetal, e voltar ele a ser uma carbonila. Tá? Jogando o quê? Jogando água e meio ácido, levemente ácido. Normalmente o ácido que a galera usa aí é uma tosila aí, ácido tosílico, eu acho, que é aquele ácido sulfúrico com anel aromático, enfim. Só coloca H+ e H2O lá que tá lindo, maravilhoso, tá bom? Então vai formar o acetal você se desmancha e forma a carbonila, e aí você teve essa redução aí, ó. Você tinha aquele éster gigante, o éster foi embora, virou esse álcool terciário aqui, que a gente falou. Tá bom? Fechou? Então essa é a questão 2 aí, bota ela aí, olha o tamanho da questão 2. 50 mil minutos fazendo uma questão. Próxima questão, lembrando aí, se você estiver gostando, se inscreva, considere deixar seu like aí para ajudar o professor. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos para a próxima. Questão 3. A teoria dos orbitais moleculares de fronteira ajuda a entender a reatividade química. Explique com base na interação por que a adição de um catalisador ácido aumenta a velocidade da reação de um nucleófilo fraco a uma cetona. Em sua resposta, mencione o que acontece com a energia do lumo na carbonila. Vamos lá, vamos grifar, vamos selecionar aqui. Questão 3, vou colocar ela aqui, ó. Então, isso aqui é sobre orbitais moleculares, né? Essa questão da teoria dos orbitais moleculares. E aí a questão, ela tá perguntando isso aqui, ó. Por que que, se eu pegar... Eu vou pegar uma acetona uma acetona normal, tá? Por que que se eu pegar uma acetona... e fazer uma protonada e meio ácido, se eu pegar o metanol,
se eu pegasse um metanol, esse aqui é o metanol, tá? Deixa eu apagar esse ME aqui que ficou horroroso. Se eu pegar um metanol, esse metanol, ele vai querer atacar essa carbonila. Se tiver as duas, ele pode até atacar outra, mas vai ser bem mais lento, bem mais devagar. Por que que essa daqui? Por que que essa carbonila ela é mais atraente? E a questão é a seguinte, amores. A questão é que quando você tem aqui esse ataque desse próton ali, lembra que o oxigênio ele tem dois parzinhos de elétrons e agora você usa esse par de elétron, agora que ele tem um par de elétron só, você usa esse par de elétron para protonar aqui. Quando você faz essa protonação, esse par de elétron ele não ajuda mais nada na estabilização de qualquer carbocátion que esteja aqui. Porque, lembra, de novo, a gente pode pensar nesse ponto aqui, ó, né? Você poderia pensar que a dupla ligação vai subir e aqui ficariam assim, ó, aqui ficaria assim, né? Ficaria com O- aqui, ficaria um CH3 aqui, um CH3 aqui e essa carbonila positiva aqui, ó, tá? Bem no carbono, deixa eu ver se tá certinho, se dá, isso, tá dando pra ver. Bem no carboninho ali. E aí o nucleófilo vai vir e vai atacar, tá? Esse nucleófilo vem e ataca. Repara que nesse oxigênio você teria agora três pares de elétrons, Ora, os elétrons, eles sofrem repulsão. Então essa carga negativa, ela não é tão estabilizada. Essa carguinha, eu não consigo nem selecionar ela aqui. Mas essa carguinha aqui, ó, ela tem essa repulsão desses três pares de elétrons. Eles estão em posições ali espacialmente correspondentes a um orbital sp3 e tudo mais, mas eles têm a repulsão entre si. Quando a gente faz isso nesse carbono aqui, ó, nesse daqui, se você pensar nisso acontecendo, a molécula que você vai ter gerada, ela vai ter esse formato aqui, ó. Ele vai ter um R, vai ficar o CH3 aqui, eu coloquei R ali, mas pode ser um CH3, o OH, e você não tem mais nem a carga negativa ali, você não tem nem mais essa instabilidade, né? Você fica com os dois parzinhos de elétron ali, igual era antes. E esse carbono aqui, com a carga positiva, sem nada para desestabilizar essa instabilidade causada por uma carga negativa ali, que voltaria e esse equilíbrio, né? Ele vai ficar acontecendo. Se você pensar, existe, isso acontece, né? Ele ficaria muito mais, né? Essa carga positiva, então a molécula ficaria muito mais assim. Você pode pensar que se ela vai ficar muito mais assim, porque essa carga negativa ela tem três pares de elétrons no mesmo átomo ali que, querendo ou não, é uma certa instabilidade, você pode imaginar que esse nucleófilo ele vai ser menos atraído por esse eletrófilo, que é essa carbonila, do que se você tiver aqui uma carbonila protonada, que se você imaginar esse equilíbrio aí, esse par de elétrons subindo para esse oxigênio positivo, você tem uma molécula, o oxigênio ali fica estável e o nucleófilo aqui agora arrebenta aqui esse carbocátion, tá? Então é por isso que ele fica mais atraente. A questão, quando a gente fala de HOMO e LUMO, é o seguinte aqui, ó, você pode imaginar que você tem o HOMO, que é o orbital mais alto ocupado por elétrons, do nucleófilo, com o LUMO. Aqui é o LUMO. Aí você vai ter o quê? Você vai ter a formação dos orbitais moleculares. E quanto mais próximo a essa energia, quanto mais próxima essa energia dessa, e aqui a gente tem que botar os elétrons aqui, né? Quanto mais próxima a energia do LUMO com o HOMO, melhor a sobreposição, maior o ganho de energia que você vai ter com esse orbital molecular formado aqui. Maior esse ganho de energia. Então, quando você tem LUMOs mais baixos, são mais reativos. São mais reativos porque se você tem o HOMO numa certa altura e o LUMO ele baixa, ele vai ficar mais próximo do seu HOMO. Se ele vai ficar mais próximo do seu HOMO ali, então você tem uma melhor sobreposição e você tem um ganho de energia melhor
nesse pontinho aí que a gente está vendo aqui no quadro. Agora, se a gente tem um lumo, deixa eu até apagar aqui, ó. Se a gente tem um lumo que é mais alto, deixa eu colocar até aqui, ó. Tem um ganho de energia. Agora eu vou colocar o ohmo na mesma altura e o lumo lá em cima. Se você tem essa situação, claro, na carbonila não chega a ser essa diferença aqui, tá? Se você tem essa situação, para a interação desses orbitais, ohmo, e aqui o lumo. Eu vou até colocar aqui também, né? Ó, você tem um ganho de energia. Aqui esse ganho de energia é pequeno, ó. É pequeno, ó. Deixa eu apagar esse ohmo daqui. Olha o ganhozinho de energia. Ganhozinho de energia que você tem. Você tem uma sobreposição pior. Então esse lumo mais alto ele é menos atraente, é mais difícil. No entanto que se você pegar um átomo, hipoteticamente, que o ohmo dele é aqui e o lumo do outro é lá, isso daqui não ia acontecer. Esse nucleófilo, ele não ia atacar esse eletrófilo positivo. Ele não ia atacar esse nucleófilo positivo ali. Tá? Deixa eu amarrar isso aqui. Ixi, Maria, tá é doido esse negócio aqui, galera. Só pra apagar, só a preguiça de apagar aqui. Voltando à questão, que isso, velho. O negócio ficou pra sempre, gente. Um erro aqui. Caraca, ficou. Ele ficou preso na tela. A gente vai viver com esse negócio agora na vida. Deixa eu tentar voltar pra casinha e voltar pra lá. Que tilt é esse? Voltou aí. Era tilt mesmo. Olha lá. Então, o que acontece? Quando você tem essa sobreposição, essa protonação, quando você tem essa protonação aqui dessa carbonila, a protonação da carbonila, você vai ter um abaixamento do lumo. O lumo ele é baixado em energia e ele se sobrepõe melhor a esse homo desse metanol que vai estar aqui. Como ele se sobrepõe melhor, esse metanol ele vai atacar preferivelmente essa carbonila que ela vai estar protonada, ou seja, então a protonação torna o lumo mais baixo e mais atraente a um nucleófilo, porque ela baixa a energia do lumo dessa carbonila aqui, tá? Lumos mais baixos são mais reativos, são mais atraentes, porque o lumo é um orbital sem elétron e ele quer ser preenchido com elétron. Se ele ficar mais baixo, ele vai ser preenchido mais facilmente, porque os ohmos eles tendem a ser mais baixos que os lumos. Fechou? Então, ó, se a gente fosse fazer um desenho, só para fazer o desenho aqui, aqui ia ser da carbonila, CH3 e CH3 aqui, e aqui, opa, esse aqui ia ser da carbonila protonada, e esse daqui ia ser da carbonila desprotonada, esse aqui, ó, da carbonila desprotonada. Tá bom? Desprotonada, lumo mais alto, mais difícil de sofrer esse ataque do nucleófilo ali, do metanol, porque fica muito diferente a distância. Quando ela sofre a protonação, fica uma altura parecida e há uma melhor sobreposição, fazendo com que o metanol, então, ele tenha uma preferência de ataque a essa carbonila protonada lá, tá? Aí a letra B aí, o ataque de um nucleófilo ao carbono da carbonila não ocorre perpendicularmente, mas sim um ângulo de aproximadamente 107. Explique a razão eletrônica para este ângulo específico, citando os orbitais envolvidos. Eu vou pegar a aula aqui, galera, sério. Só para não... Vou lá na UNB, PPP, disciplinas, aulas. Quando a gente falou disso, estava aqui, acho que é aqui, ó. Devia entrar aqui, ó. Já sei. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Oxi. Ele
Ele não tá achando não aquilo ali. Vamos nessa aqui mesmo. Deixa eu achar o ângulozinho aqui pra gente. Pera aí que eu tô pegando aqui. Aqui, ó. O slide é esse aqui. Deixa eu ver se aparece certinho aí no... Aqui não tá aparecendo. Esse slide não fica muito bom, não. Tem um outro aqui que eu acho que tá melhor. Que mostra o ângulo. Eu quero que tenha um desenho bem do ângulozinho mesmo. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá aqui na frente aqui. Engraçado que eu coloquei, mas o trem deu tilt. Tiltou total aqui. Caraca. É esse slide que eu quero colocar, galera. Pera aí que eu vou conseguir aqui. Aqui, ó. Meu Deus. Ó, pronto, aqui, ó. Os orbitais envolvidos aí, tá? Os orbitais são o orbital fora de fase aqui, né? Aqui você tem uma ligação carbono-oxigênio, C dupla O. Deixa eu fazer até de pretinho aqui. Você tem uma ligação C dupla O. C dupla O. E esses orbitais aqui, quando eles estão em fase orbital molecular, eles ficam em fase. Quando eles estão fora de fase, eles têm um plano nodal, e eles têm um ângulo aqui, ó. Eles têm um ângulo. Esse ângulo é o ângulo em que esse nucleófilo vai fazer essa sobreposição. Então, esse 107 graus é porque aqui eles não ficam nessa posição perpendicular, ele fica meio que inclinadinho nesse ângulo de 107 graus, que é o ângulo que você vai ter essa melhor sobreposição desse orbital homo do seu nucleófilo, o homo do seu nucleófilo, com, aqui nem era pintado, né? Com o lumo aqui, com o lumo do seu eletrófilo. Com o lumo do seu eletrófilo, tá? Então esse é o ângulo, aí ó, ele forma aqui esse plano nodal e você tem esse ângulo de 107, aqui está o ângulo de 107 graus aqui, ó, nesse plano nodal aí, lembrando que o lumo ele fica mais em cima do carbono, e aí é esse ângulo de Bürg-Donitz aí, Bürg-Donitz que se pronuncia, enfim, essa palavra aqui, Bürg-Donitz, não sei qual é a língua, mas é nesse ângulo. Então os orbitais envolvidos são os orbitais P, né? É o orbital P da ligação carbono-oxigênio e o orbital qualquer que seja lá do seu nucleófilo. O homo do nucleófilo com o lumo do seu eletrófilo. Homo-lumo. Fechou? Descartar. Tem aí nos slides, daí tem nos slides, tá? Então, por causa disso aí, explique a razão eletrônica, porque o ângulo tá lá, já acabei de falar, citando os orbitais envolvidos. Fechou? Questão 3, então, também resolvida. Então, vamos lá para a questão 4. Questão 4 já começa a questão de marcação aí, questões objetivas, então agora eu acho que vai mais rápido, tá bom, galera? Lembrando aí, se você não deixou o seu like, deixa o like, se inscreva no canal aí, se você for aluno, se você só estiver vendo de bobeira, se inscreva também. E a questão 4 agora fala de nucleofilicidade, vamos nessa. Questão 4. Na indústria de aromas e fragrâncias, a reatividade de aldeídos e cetonas é um fator crucial para a estabilidade dos produtos. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando, já vai dar 1 hora já. Considere os seguintes compostos carbonílicos aí. Tem o formaldeído, a cetona, a acetona, tem o acetaldeído e tem o hexafluoracetona. Esses compostos são esses daqui, então, ó, vamos desenhar eles. Primeiro você tem que ter uma noção de desenhar, mas aí é de boa, né? Ó, formaldeído vai ser o C dupla O com 2 hidrogênios. O outro é uma acetona, esse aqui é o 1. O 2 é uma acetona. A acetona vai ser um CH3. Vou tentar desenhar eles bonitinho aqui.
O 3 vai ser um acetaldeído. Tem um papel aqui que está me atrapalhando. Um acetaldeído. E o 4 é o mais apelão, né? Olha o 4 aqui. O 4 é um hexafluoracetona. Então ele é um C, dupla O, um C. Só que aqui você tem 3 flúor em vez de ter 3 hidrogênios. Lembrando que o flúor ele puxa elétron loucamente, tá? O flúor ele puxa elétron loucamente. E aí fala, sabendo que fatores eletrônicos, efeito indutivo, densidade e estéricos influenciam a taxa de hidratação, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de reatividade frente ao nucleófilo do mais reativo para o menos reativo. Galera, é o seguinte, você tem aqui o flúor ele é um átomo pequeno e ele puxa a densidade eletrônica para si, dessa carbonila aqui. Então, você tem essa carbonila tanto perdendo densidade eletrônica para o oxigênio, quanto para essas ligações carbono-flúor aí que vão tornar ela mais reativa. Então ela é mais reativa. Você tem aqui uma cetona que ela tem o CH3 aí, você tem um aldeído e você tem o aldeído mais básico de todos, que é esse acetaldeído não, né? O formaldeído aqui, que ele é só uma carbonila ligada a hidrogênios aqui, que esse daqui, ele tem a questão da carbonila puxar a densidade eletrônica, vamos por partes. Esse daqui, a carbonila, o oxigênio puxa a densidade eletrônica do carbono, porque o oxigênio ele é eletronegativo, e os hidrogênios eles não têm muita densidade eletrônica para doar para esse carbono, para salvá-lo, então fica um carbono que ele é muito exposto, porque não tem impedimento estérico, e ainda tem uma eletrofilicidade alta. Esse daqui, ele tem os carbonos para ajudar ele nessa estabilização um pouco, né? Esses carbonos, eles, apesar do carbono não ser de grande ajuda, você ainda tem também essas ligações carbono-hidrogênio aqui, doando um pouco de densidade eletrônica para essa carbonila, então ela não é tão positiva, né? Ele não fica tão positivo, e ele ainda tem um impedimento estérico dos dois lados, atrapalhando a aproximação do nucleófilo. Nesse aqui você tem uma certa ajuda só de um lado, e não tem o impedimento estérico dos dois lados, só tem de um. E aqui arrancando elétron de todos os lados, tá? Aí nas opções tem aqui, ó, quais são as opções aqui do mais reativo para o menos reativo. A dúvida que você pode ficar é assim, ó, quem é mais reativo, o 1 ou o 4, porque eles vão ser os mais reativos. Um por falta de ajuda e desimpedimento, o outro porque tem 3 átomos que retiram elétrons ali da carbonila, tá? Então, o 1 ou 4. 1 ou 4, você fica com 3 opções aqui, vamos por eliminação. Fica esse, a letra A, a letra B ou a letra D. Tudo bem? Letra A, B ou D. Na letra B, você tem 1 mais reativo do que o 3, mais reativo do que o 1. Peraí. Na letra B, você tem o 1, na letra B a gente está fazendo 1 mais reativo do que o 3, mais reativo do que o 2, e por último de reatividade, o 4. E aí a gente está falando só do impedimento. Nesse daqui você tem, na letra A você tem o 4 mais reativo, o 1 sendo o próximo, o 3 e o 2 sendo menos. O 2 sendo menos reativo, isso aqui é fato, tá? Isso aqui, ó, menos reativo. E a gente já falou o porquê. Eu tô vendo se eu tento mostrar para vocês uma maneira de vocês conseguirem responder. Não vai ter essa dificuldade na prova também, mas vocês conseguirem responder a questão vendo partes que você pode inferir informações. Porque o que é o difícil nessa questão? O difícil é você saber se o impedimento estérico conta menos ou mais do que esse impedimento de retirada de elétron, esse baixamento do lumo aqui. Porque aqui o lumo está muito baixo, a gente pode falar disso agora, só que aqui você tem um impedimento estérico baixíssimo, você tem uma carbonila desimpedida totalmente. E aí a dúvida é essa, tá? O menos reativo vai ser essa carbonila aqui. Então, ó, e outra, a letra D aqui coloca o 1 como menos reativo.
Então esse aqui, a gente já está na dúvida se ele é mais reativo. Qual é mais reativo? Se é ele ou não. Se ele é mais reativo ou não. Então a letra D também já era. A letra E já era. A letra 1, 4, 3 e 2. Tem esse 1, 4, 3 e 2 aqui. Por que eu tirei essa letra E aqui também? Vamos nela. Vamos deixar ela aqui também. 1, 4, 3 e 2. 1, 4, 3 e 2 também é 1, 3, 2 e 4. O 4 também aqui, ó. Pra mim, esse daqui, a gente tá na dúvida se esse ou esse é mais reativo. Se esse ou esse é mais reativo. Eu já tiraria aqui também. Porque se a gente tá com dúvida se ele é o 4, ó. Repara, se eu tô com dúvida se o 4, se essa molécula 4, hexafluoacetona, ele é mais reativo do que um aldeído, então eu já tiro a letra B. Tá? Sobra 2 aqui, ó. O 4 sendo mais reativo que o 1 ou o 1 sendo mais reativo que o 4, né? E aí vem a questão, o que vai contar mais aqui? Vai contar mais o desimpedimento ou vai contar mais essa retirada de elétron? Aqui, oxe, ó o negócio fechando aqui. Aqui eu coloquei essa questão como o desimpedimento sendo mais, e ele está reagindo, não falou com quem que ele está reagindo, né? Uma taxa de, influencia uma taxa de hidratação com a água. Aqui conta mais a questão dele sofrer esse desimpedimento aqui, tá? Então a resposta certa para mim seria a letra E aqui, ó. Ele é o mais reativo, então esse é o mais reativo. Depois vem esse daqui, qualquer coisa, se eu tiver errado você me corrige aí nos comentários. Depois vem esse, porque ele tem um impedimento. Depois vem esse, porque ele não tem o impedimento. E depois vem esse aqui, que ele tem os hidrogênios, tem impedimento dos dois lados, mas não tem esse grupo retirador aqui. Esse aqui tem o impedimento dos dois lados, mas são grupos retiradores que tornam essa carbonila muito reativa. Tá? Então esse aqui é o mais, o 1, então fica o 1, o 4, o 3 e o 2 como menos reativo. Fechou? Até só para tirar a dúvida, aproveitando que a gente que eu já estou corrigindo aqui, para mim é a letra E. Eu fiz como sendo a letra E, mas agora corrigindo é engraçado que às vezes a gente quando vai corrigir, a gente cai nessas ciladas de quando você às vezes vai explicar uma coisa, hexafluor. Até eu achar isso. Depois qualquer coisa a gente corrige, tá? Mas vai na fé, isso daí é porque tá no livro do Clayden isso aqui. Essa reatividade, até eu achar no livro do Clayden. Beleza, então a letra E aí. 1, 4, 3 e 2. 1, 4, 3 e 2. 1, 4, 3 e 2. Tá? Fechou? Beleza, então galera, qualquer coisa eu coloco nos comentários, mas é isso daí. Próxima questão. Ixi, ficou cortado no meio, deixa eu cortar aqui. Opa. Questão 5. Nossa. Vamos aí, questão 5, lembrando que se você não é inscrito, se inscreva aí para me ajudar a corrigir, para me ajudar a divulgar o canal, beleza? Vamos lá, falando de agentes redutores aí. Então, boro-hidreto de sódio e hidreto de lítio-alumínio são agentes redutores amplamente utilizados. O estudante de química tentou realizar a redução seletiva de um composto que continha um aldeído e uma amida. Ele deseja reduzir apenas o aldeído a álcool, mantendo a amida intacta. Escolha o reagente e o procedimento. Sobre a escolha do reagente e o procedimento, assinale a alternativa correta. Galera, seguinte, quando você usa aqui, isso daqui é uma questão que a gente tem lá na prova, falando de você usar o H-. O H- ele não pode ser usado como agente redutor, porque o H- ele é uma base mais do que um nucleófilo. Você pode considerar ali uma base mais do que um nucleófilo. E aí esse H- ele vem disfarçado. Por quê? Porque ele vem ou junto com o BH3,
né? Ele pode reagir com o BH3 para formar um BH4 menos. Um BH4 menos. Ou ele pode reagir também com alumínio. Com alumínio, porque o alumínio também tem aqui, ó. O alumínio, se você pensar, ele é da mesma família do boro ali, tá? AlH4-. Aqui ele usa o lítio e aqui ele usa o sódio. São só ânions para contrabalancear aqui contrabalancear o seu ânion que foi formado. Com relação à reatividade, e aí esses daqui são agentes redutores. Com relação à reatividade, o alumínio, como ele é um átomo, e aí vamos aqui, ó, ele é da família B, alumínio, galho, índio, telúrio, tá? Como o alumínio ele fica para baixo, ele é maior e menos eletronegativo. Maior e menos eletronegativo. Como ele é maior e menos eletronegativo, esse hidreto que está aqui, quando ele vai atacar um eletrófilo, ele é mais reativo. Por quê? Porque o alumínio ele não puxa tanto para si esse par de elétron que foi doado com o hidreto aqui. Então ele consegue puxar mais esse parzinho de elétron. Ele consegue puxar mais. Ele não puxa tanto esse par de elétron. Esse par de elétron do hidreto fica mais disponível e você tem um H- disfarçado ali, claro, como esse agente redutor, mais forte. Ele é mais forte. Ele consegue reduzir até mesmo ésteres, amidas. Por quê? Porque o BH3 você não consegue reduzir. BH4-, esse BH4- aqui, ó, ele não reduz ésteres e amidas, tá? Mas ele funciona bem com aldeídos e cetonas. Ele funciona bem com aldeídos e cetonas. Qual é a vantagem, então? A vantagem é porque como o BH3 ele não é um agente redutor tão forte, você consegue mexer com ele tranquilamente, você consegue mexer com ele, ele é mais fácil de se manusear. Se eu não me engano, você pode colocar ele aí com água, que ele não vai ser tão reativo mesmo com água, então você pode fazer reações em ambientes mais amigáveis, tá? Em compensação, o hidreto de lítio-alumínio ele é muito reativo, você não pode deixar ele reagir com água porque ele explode, tem uma reação muito exotérmica e há esses perigos. Dado essas informações, vamos lá para as questões. Aí tá falando aqui, ó, o hidreto de lítio-alumínio deve ser utilizado em água, pois é um redutor mais brando e seletivo para aldeídos. Não é, tá? O hidreto de lítio-alumínio ele não é mais brando, ele não pode ser colocado em água, porque ele é um agente redutor mais forte e ele vai ter uma reação muito exotérmica que pode até explodir e pegar fogo, tá? O borohidreto de sódio é a melhor escolha, pois é um redutor mais brando que o hidreto de lítio-alumínio, certo? E pode reduzir aldeído seletivamente na presença de amidas, certo? Utilizando metanol como solvente, certo também. Então a letra B está certo. Ambos os reagentes reduzirão tanto o aldeído quanto a amida indiscriminadamente. Não vai, o borohidreto não reduz a amida, tá? Sendo impossível realizar essa transformação seletiva. Falso. O borohidreto deve ser utilizado, mas reagirá preferencialmente com a amida. Não, ele reage preferencialmente com a carbonila, tá? Pois o grupo carbonila da amida é mais eletrofílico que o aldeído. Não é, deixa eu só explicar esse ponto aqui, ó. Quando a gente pensa na amida, é a mesma coisa, você pode pensar até colocar uma amida aqui, ó. Colocar uma amida primária mesmo. Tá, em um grupo R aqui. Quando você pensa na amida, você pode pensar igual a gente pensou num grupo éster lá, ó. Esse par de elétron aqui, o par de elétron do nitrogênio, ele dá uma aliviada. Ele dá uma aliviada aí, ó,
na carga positiva do que quando a gente tem, por exemplo, se eu tiver vou pegar uma cetona, ou uma cetona qualquer, né? Igual a gente fez o desenho lá, ó. Ó, na cetona, ó a carga positiva, ó a carga positiva. Carga positiva aqui, ó, na carbonila. Carga positiva no nitrogênio. Então, carbonilas de ésteres e amidas são menos reativas porque você tem átomos vizinhos a essa carbonila com pares de elétrons e aí eles ajudam a estabilizar essa carga positiva aí que você teria, tá? Por isso então que ele não vai ser reativo. A carbonila da amida não é mais eletrofílica do que a do aldeído, isso é falso. O reagente de Grignard seria a melhor opção para realizar essa redução, agindo como fonte de hidreto. O reagente de Grignard não age como fonte de hidreto, age como fonte de colocar outros compostos carbonílicos, tá? Então ele não iria agir como fonte de hidreto, ele iria agir como eletrófilo para adicionar algum carbono nessa carbonila, como a gente viu na questão 1, na questão 2 ali, beleza? Então a questão 5, a letra correta aí é a letra B. O boridreto de sódio é mais ameno, mas eu nem vou cobrar essa questão aí de prova de quem é mais forte ou mais fraco. É só você lembrar que quando você tem aí borohidreto de sódio, você vai levar uma redução de aldeídos e cetonas, tá? De aldeídos e cetonas com o borohidreto de sódio. Você vai formar então um álcool ali. A reação seria só colocar aqui também. A reação seria essa daqui, ó, amores. Você tem um R, colocar uma cetona genérica aqui, o BH4, menos depois quando se você fizer em metanol, esse álcool aqui, ó, tá? Então você tem essa redução aí. Você tem essa redução. Você não pode usar o H-, porque o H- ele não ia agir dessa maneira, ele ia agir como uma base, tá? Ele ia, por exemplo, se você coloca o H- e coloca o metanol, o H- ele ia agir como uma base aqui, ó. Ia formar H2 mais esse H2 aqui, ele vai embora como um gás. Tá bom? Então não daria certo. Questão 6. Vamos nessa. Ao analisar o mecanismo de reação de derivados de ácidos carboxílicos e cetonas com nucleófilos, observa-se uma diferença fundamental. Alguns sofrem adição nucleofílica, formando álcoois, enquanto outros sofrem substituição nucleofílica acílica. Então, enquanto você tem a adição nucleofílica formando álcool, a questão vai ser como se fosse assim, ó. Enquanto, vamos pegar um ácido carboxílico aqui, ácido carboxílico, C dupla O, OH e uma cetona. Né? E aí coloca aqui, ó, com nucleófilos. Eu vou colocar um nucleófilo genérico, tá, galera? Um N1- aqui. Quando você coloca esse nucleófilo aí, ele vai adicionar nos dois. E aí aqui você vai ter, a diferença vai ser essa daqui, ó.
O menos, tá? Se você pensar que você pode, às vezes, protonar aqui, né? Protonar essa água aqui. Formar um bom grupo de saída. E aqui, mesmo com H+, não ia acontecer nada, né? Com H+, aqui ia ser só... Se você pensar que pode acontecer isso daqui nesse ácido carboxílico, a água vai embora e você tem aqui agora, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom para colocar aqui no meio da tela. Ó, com o ácido carboxílico, você pode ter esse OH se tornando um bom grupo de saída. Olha, o OH se tornou água aqui, ó, um bom grupo de saída. Quando você tem uma acetona, você dificilmente vai ter algum grupo que saia muito fácil aqui, né? Metilas, etilas e tudo mais, ligação carbono-carbono não é facilmente quebrada, não são bons grupos de saída ali. A não ser que você torne eles bom grupo de saída, tá? Até mesmo o H não é um bom grupo de saída. Por isso que quando você tem, então, igual ele está falando aqui, ó, alguns sofrem adição nucleofílica formando álcoois, então no caso das cetonas, enquanto outros sofrem substituição nucleofílica acílica. Tá vendo que ele está formando uma substituição? Você está tendo um nucleófilo entrando e está tendo a saída ali de um outro grupo. É uma substituição nucleofílica. Tudo bem? Vamos lá, considere um cloreto de acila com metóxido de sódio e a reação de uma cetona com metóxido de sódio. Então a gente agora vai trocar. Daqui a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o que eles estão considerando aí. Metóxido de sódio, a gente vai ter o nucleófilo meu vai ser um metóxido, vai ser um metanol. Só que agora esse metóxido, ele é um metanol sem o H+. Ele é só o nucleófilo menos aí. Ele é o nucleófilo do metanol. Ele é um metanol sem o seu H+, sem o seu OH, só com O- lá, tá? Esse é o metóxido, metóxido de sódio. Nucleófilo claro, né? Nucleófilo claro. Quando vai acontecer aqui, outra, ele está falando cloreto, não é nem um ácido, é um cloreto. Então aqui você tem um cloreto. Daqui, como tem um cloreto, melhor ainda, a gente pode fazer o quê, ó? Pode pegar isso daqui, ó, colocar o cloreto aqui. O cloreto, galera, é um ótimo grupo de saída. Ótimo grupo de saída. Tá? O cloreto é um ótimo grupo de saída. Então, o que vai acontecer? Quando voltar essa ligação para cá, o cloreto ele vai embora como Cl- e você vai ter a sua ligação R-O Cl ali. Opa, Cl. O metóxido. O metilo ali, mais um Cl- que vazou. Tá? Aqui nesse caso aqui, deixa eu apagar o nucleófilo, aqui a gente ia ficar com isso aqui, ó. Ia ficar um éster. Um éster não, né? Ia ficar um álcool com esses dois grupos aqui. Até se a gente cogitar, se voltar, esse O-metóxido aqui, o metóxido, ele é o melhor grupo de saída até do que uma metila, tá? Então, poderia até existir um equilíbrio daqui para cá, e que você, posteriormente, acidificando a sua reação, você forçaria ali a formação desse álcool com um éster ali, né, ligado junto ali. Mas poderia até existir esse equilíbrio. Mas, enfim, vamos lá na questão aqui. Na cetona, o grupo metila... Então, assinale a alternativa que explica corretamente o desfecho dessas reações com base na estabilidade das espécies. Na cetona, o grupo metila é um excelente grupo de saída, permitindo que a reação de substituição ocorra rapidamente. Não é, tá, galera? Metila, etila, ligação carbono-carbono não é um bom grupo de saída. No entanto que quando você pega assim, ó, CH3, CH2, se você pegar um CH2 menos, né, ele é extremamente reativo, né? Você pega o pKa aí de alcanos, é um absurdo, é por volta de 50, ou seja, ele não vai ficar como um carbânio, um carbono negativo. Então isso é ficção científica, não tem grupo metila como bom grupo de saída.
No cloreto de acilo, o íon cloreto é uma base fraca, ele é uma base fraca mesmo, e um ótimo grupo de saída, sim, favorecendo a reconstituição da carbonila e o processo de substituição verdadeira. É isso daqui, ó, vai sair o Cl-, esse Cl- aqui, ele é uma base fraca, ele é uma base fraca. Como que eu sei que ele é uma base fraca? Porque ele vem do HCl, o HCl formando H+, mais Cl- é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, se ele é um ácido forte, né? Se o HCl é um ácido forte, é porque o Cl- é uma base conjugada fraca. Tá? Por isso que Cl- é uma base fraca. E aí ele favorece mesmo, ó. Ele sai aqui, ó. Quando volta a ligação da carbonila, o cloreto vai embora, dando aí substituição para a formação do seu éster, ali naquele caso, tá? Então o cloreto é um ótimo grupo de saída. Letra B, por enquanto, está certa. Em ambos os casos, ocorre apenas a adição nucleofílica. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá certo. Em ambos os casos, ocorre apenas a adição nucleofílica, pois a ligação C dupla O é forte demais para ser quebrada e reformada. Falso também, ocorre a adição nucleofílica e nesse caso aqui, ó, no caso da metila, ocorre a formação do álcool, tá? Então, ela é forte demais para ser quebrada, é a ligação, seria a ligação sigma carbono-oxigênio. A ligação pi carbono-oxigênio, ela toda hora é quebrada, porque a carbonila tem essa propriedade aí, porque o oxigênio já puxa essa densidade eletrônica bastante desse carbono aqui, e aí essa ligação dupla ela é quebrada. A gente fez até os desenhos ali para mostrar que uma carbonila é mais reativa do que uma amida. A gente já estava quebrando a ligação dupla da carbonila nesse caso aí. Em ambos os casos ocorre apenas adição nucleofílica. Não, no caso do cloreto de acila ocorre uma substituição, pois a ligação C dupla O é forte demais para ser quebrada e reformada. Falso. A reação com acetona leva à expulsão do íon hidreto, que é um gás estável favorecendo a substituição. Falso também, né, galera? A reação com acetona leva à expulsão do íon hidreto, nem tem íon hidreto nesse caso aqui, tá vendo? Não existe um grupo de saída. A acetona seria, sei lá, sair um hidreto ali, mas o grupo de hidreto, o hidreto ele não é um bom grupo de saída também, ele é uma base muito forte. A gente acabou de falar até que quando você vai fazer redução, você não pode fazer com hidreto, porque ele é uma base. E você tem que usar ele como BH4, enfim, tudo errado. O cloreto de acila não reage com metóxido, pois o cloro desativa o anel por efeito de ressonância, impedindo o ataque nucleofílico. Não faz isso, tá? O cloro não consegue fazer essa estabilização aí. Pelo contrário, ele torna a carbonila ainda mais reativa porque ele tira aqui a densidade eletrônica por indução ali. Tudo bem? Aqui fica até a dúvida, então a letra certa aqui é a letra B. Fica até a dúvida, e eu volto a ficar um pouco de dúvida, na questão da acetona com flúor em vez do hidrogênio, que tem a questão do impedimento, mas ela é muito nucleofílica, né? Eu fico na dúvida se ela é mais ou menos reativa do que um acetaldeído, da questão que a gente falou passada lá. Mas voltando aqui, na questão 6, a letra certa é a letra B. No cloreto de acilo, o íon cloreto é uma base fraca e um ótimo grupo de saída. Então é a letra B aí a resposta certa. Base fraca e ótimo grupo de saída. E última questão, graças a Deus, caraca, já tava cansado, velho. Vamos nessa. Última questãozinha. Lembrando que se você estiver assistindo, considere deixar seu like, me ajuda bastante. Considere se inscrever no canal, ajuda também bastante a divulgar aí. Passa para os amigos que estão precisando de ajuda com alguma questão dessa daí, fala qual é a questão, enfim, estamos aí, tá? Esse daí é sobre glicose e eu acho que é formação de M-acetais, né, o PAD-PAD que a gente falou lá. Aí tá falando, a glicose em solução aquosa existe majoritariamente na formação de um M-acetal, mas uma pequena fração permanece na forma de cadeia aberta. Normalmente é 98, 99% como M-acetal e 1 a 2% dessa forma aberta aqui, tá? Esse equilíbrio é fundamental para o teste de açúcares redutores.
Porque quando você tem o M-acetal, você tem um açúcar redutor, até comentei isso na sala. Não é sobre a prova, não vai ter essa questão, mas é só para ser curioso, um fato curioso. Sobre a formação e estabilidade dessa estrutura cíclica, assinale a alternativa correta. Galera, a estrutura cíclica é aquela que a gente vê que fica assim, ó. Né? Aí você vai ter aqui, depende se o açúcar é alfa ou beta, vou fazer um açúcar aqui que ele é alfa. Aí você vai ter aqui, ó, esse OH é para baixo, esse OH é para cima, esse OH é para baixo. Existe um vídeo meu aí, aqui fica um H, aqui fica um CH2. Existe um vídeo que eu ensino a fazer esse desenho desses açúcares aí. Essa projeção aqui é chamada de Fischer. E essa projeção aqui é chamada de Haworth. Vou ver se eu coloco o tagzinho aí, ensinando a fazer esses desenhos. É bem manha, é bem de boa. Mas enfim, a reação acontece porque esse carbono aqui, ó, esse oxigênio aqui, ele ataca essa carbonila aqui. Ele ataca essa carbonila. Na mesma reação que a gente viu lá em cima do pá de pH, na mesma reação, tá? O oxigênio aqui vai sofrer uma protonação, ou às vezes nem sofre uma protonação se não tiver meio ácido, mas ele pode atacar, vai sofrer uma desprotonação. Deixa eu até pegar aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas aqui vai ficar com esse grupo aqui, né? Mas enfim, é essa mesma, quando eu falo essa mesma reação, é a mesma reação, ó. Só que esse OH aqui, que a gente está vendo aqui, ó, naquela questão 2, essa hidroxila que está atacando essa carbonila, e aí depois é só você transpor o restante dos desenhos. Mas essa hidroxila aqui seria a hidroxila do seu açúcar. Vamos lá no açúcar lá que a gente está aqui, ó. Seria essa hidroxila aqui. Então ela ataca, a ligação desfaz, depois sofre uma outra protonação, a dupla aqui do oxigênio ataca e sai ali uma água, e por aí vai, tá? Na verdade nem sai essa segunda água aí, vai ficar só a formação do M-acetal, vai ficar no meio do caminho, tá? Sobre a formação e estabilidade, vamos ver se a gente precisa desenhar, né? A reação inteira. A ciclização ocorre através da reação de adição nucleofílica intramolecular entre a hidroxila do carbono 5 e a carbonila do carbono 1, formando um anel de 6 membros estável. Olha, ó, o anel de 6 membros, não que precise ser 6 carbonos, mas olha aqui, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros aí. Ele é estável, no entanto que eu falei, ele fica mais do que 90% na formação de um M-acetal. Ó o M-acetal aqui, ó, o OR com o OH, né? E o M-acetal é exatamente isso aqui, a gente tá vendo isso aqui, ó. A gente tem um R, tem um OR e tem um H aqui, um OH, né? Isso daqui é o M-acetal. Por enquanto a letra A então tá certa. A forma cíclica é um acetal completo, não é um acetal completo, por quê? Porque o M-acetal, e até colocar aqui, ó, o M-acetal ele tem um OH ainda na sua composição. Quando a gente fala de acetal, um acetal ele é assim, ó, ele é um R com O com R, são dois, aí eu vou colocar um H e eu vou colocar um R aqui. Esse daqui seria um acetal. Tá? Então, ó, o M-acetal é meio caminho para o acetal. Meio caminho para o acetal. Não vou deixar meio, senão vai ficar parecendo que é meio M-acetal. Tá? O M-acetal é meio acetal lá, ó. Você ainda tem uma hidroxila que ela pode ir embora como água. E ela vai embora como água. A reação de formação do M-acetal é irreversível, falso também. Essa reação pode ser reversível. O que explica por que 99% da glicose está na forma fechada é só por questão de estabilidade, não é por questão de irreversibilidade. Nem tanto que lá na questão 2 a gente também tem isso daí, né? Na questão 2, se a gente voltar, ó, quando a gente joga água em um meio ácido, você pode voltar a formação da sua carbonila ali. Tudo bem? Vai voltar a carbonila, vai voltar então aqui nesse caso aqui, ó, se você, a depender da situação, você tem então um equilíbrio, é só questão de equilíbrio mesmo. O equilíbrio está muito mais voltado para esse lado, mas não é uma reação irreversível, tá? Se fosse reversível ia ser quase 100%.
É quase 100%, mas é por estabilidade. Deixa eu pegar minha água aqui que eu tô com a garganta seca. O ângulo de ligação na estrutura cíclica da glicose é altamente tensionado, semelhante ao ciclopropano, que ela torna muito reativa. Não é, tá, galera? Ciclopropano é próprio ciclopropano seria isso aqui, ó. No ciclopropano você tem os ângulos aqui bem fechadinhos, né? Você normalmente tem os ângulos aqui de 60 graus em cada carbono, sendo que se for um carbono sp3, o ângulo de um carbono aqui, ó, aqui tá 60, né? O que seria essa tensão? Aqui está 60 graus de ângulo. O ângulo de um carbono sp3 original, o ângulo de um carbono sp3 é 109. Então imagina como ele está tensionado de 109, ele está a 60 graus. Aqui ele está tensionado. Quando você tem compostos com cíclicos com 6 átomos, se aproxima muito de 109 graus essa angulação aqui. Por isso que você vê muitos anéis de 6 membros quando está falando de química orgânica, porque não existe uma tensão quando você tem um anel de 6 átomos lá. Tá? Então essa daí é mentira, esse ângulo de ligação não é altamente tensionado, nada a ver com o ciclopropano, que tem 60 graus de ligação entre um carbono e outro, e essa tensão ela gera uma instabilidade. Tá? Esses 60 graus aí, ele gera uma instabilidade. No entanto que futuramente, eu não sei se vocês vão chegar a ver, mas reações de epóxidos são reativos sem haver necessidade de protonação ali, justamente porque quebra-se com o ataque de um nucleófilo a tensão do anel ali de um epóxido. Mas enfim, deixa pra lá. A formação do M-acetal intramolecular requer obrigatoriamente um catalisador metálico forte como o magnésio, como se fosse essa formação do M-acetal requer um reagente de Grignard. Falso também, tá? Não requer um catalisador metálico como magnésio. É só pra... Essa daí é aquela que é totalmente falsa aí. Então a resposta certa é a letra A, né? Letra A é a resposta certa da questão 6. Forma esse anel estável aí. E aí você vê, o M-acetal ele tá aqui, né? Ó o M-acetal aqui, ó. Com um OR, com OH. Aqui está o seu M-acetal. Justamente por essa ligação do carbono 5, do oxigênio do carbono 5, a carbonila lá do seu aldeído. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixem aí embaixo. Se tiver qualquer problema, manda mensagem. Espero que vocês façam uma boa prova, estudem. Eu sei que vocês já estão com a lista aí. Hoje em dia com IA também você consegue alguma explicação que eu tenha deixado passar, qualquer dúvida você pode perguntar para IA. Não estou falando que não pode me perguntar, mas é porque já estamos próximos da prova e nem sempre eu estou tão disponível, tá? Mas é isso, corrigimos cada questão, vou ver se eu separo ali cada questãozinha em pontos. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreva, um abraço, bom domingo e fui! Valeu!